The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. Matrix é, sem sombra de dúvidas, um dos filmes mais importantes e um dos melhores de toda a história do cinema. Tendo seu primeiro filme lançado em 1999 e suas duas continuações em 2003, agora, quase 20 anos depois da última aparição de Matrix nas telonas, teremos uma continuação, ou não exatamente isso. Mas para que você esteja pronto e conectado para assistir Matrix Ressurreição, vamos fazer aqui um grande resumo completo de todos os filmes de Matrix. O filme começa com os dois pés na porta. A hacker Trinity é encurralada pela polícia e usa suas skills absurdas e sobrenaturais para fugir, tendo que atender um telefone antes de ser esmagada por um caminhão. Logo depois, a gente conhece nosso protagonista, Neo, engenheiro de software de dia e hacker ativista durante a noite, que recebe uma mensagem misteriosa pelo seu computador. A Matrix está de olho em você, irmão. A pergunta por trás de que diabos é o Coelho Branco é resolvida rapidinho quando um grupo de clientes dele chega no seu apartamento para fazer ali um certo corre e ele vê que tem uma garota com uma tatuagem de coelho branco. Eles convidam o Neo para uma baladinha e ele aceita. E quem ele encontra lá na balada? A própria Trinity, que a gente conheceu na primeira cena. Ela já chega cheia de pose para conversar com o Neo e manda o papo. A gente sabe que você está procurando por ele. You're looking for him. Because I was once looking for the same thing. E o que realmente está procurando é uma resposta importante. E essa resposta está bem próxima. The answer is up there, Neo. It's looking for you. Chegando no trabalho no dia seguinte, o Neo recebe uma encomenda, um celular. Logo que ele abre o pacote, o celular começa a tocar e do outro lado da linha está o homem que ele tanto procurava, Morpheus. I don't know if you're ready to see what I want to show you. But unfortunately, you and I have run out of time. Só que as notícias não são nem um pouco boas. Os agentes de óculos escuros que estavam atrás da Trinity no começo estão agora atrás do próprio Neo. Morpheus até tenta ajudar o Neo a conseguir uma saída, mas ele não é corajoso o suficiente e acaba preso pelos agentes. E durante o interrogatório conhecemos o famigerado Agente Smith, que diz pro Neo que ele pode ser inocentado e conseguir sua vida de volta. Tudo que ele precisaria seria apenas ajudá-los a capturar o Morpheus. E a resposta do Neo pra ele é um dedo do meio e um... me dê minha ligação, eu conheço os meus direitos. Mas para mostrar que os agentes não estavam de brincadeira, eles fazem a boca do Neo desaparecer. Infectam ele com um parasita robótico até que o Neo acorda, como se tivesse vivido um grande pesadelo. Mas depois Morpheus liga pro Neo, fala pra ele encontrá-los em uma certa rua. Trinity aparece lá com mais duas pessoas, buscam ele de carro e então percebemos que aquilo não foi nem de perto um pesadelo. O bicho que os agentes colocaram nele era real e a Trinity extrai aquela lagostinha do mal com um dispositivo que eles têm de sugar o umbigo dele. Agora, com o Neo livre do olhar dos agentes, Trinity o leva para encontrar com Morpheus, que nesse momento está extremamente feliz em ver aquela figura. E diz pro Neo que mesmo sem ele saber explicar, muito provavelmente ele já sentiu que as coisas estavam estranhas naquele mundo. E aí chega o momento, Morpheus apresenta para ele uma pílula azul e uma pílula vermelha. A escolha de esquecer tudo o que aconteceu até aquele momento e voltar à sua vida normal, ou confrontar a realidade nua e crua e até mesmo cruel. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. E no final das contas, Neo acaba escolhendo a pílula vermelha. A pílula vermelha era meio que uma maneira de encontrar a localização do Neo fora da Matrix, então eles plugam ele no aparelho e começam o processo para acordar para a realidade. Tal qual um bebê recém-nascido, o Neo acorda numa poça cheia de líquido gosmento conectado ao que parece uma colmeia de outros humanos dormindo em pods cheios de gosma.
Depois ele é sugado por um tubo, finalmente resgatado por uma nave misteriosa, a tal nave do Morpheus, Nabucodonosor. Lá, Neo aprende que, ao contrário do que ele acredita, eles não estão em 1999, mas sim em alguma época perto de 2199. Para o Neo entender melhor exatamente o que está acontecendo, o Morpheus já vai apresentar para ele toda a equipe, que inclui a Trinity, o Cypher, os irmãos Tank e Dozer, o jovem Mauser, o Apoc e a Switch. E depois leva o Neo para fazer um test drive na Matrix, que é uma simulação virtual do mundo, já que o mundo real foi completamente destruído depois que os humanos iniciaram uma guerra com as inteligências artificiais, que eles mesmos criaram e foram incapazes de conseguir lidar. E durante essa guerra, segundo o próprio Morpheus, os humanos incendiaram tudo e cobriram a camada de cima da Terra com uma grande fumaça para impedir a própria energia solar, que era o que fazia com que as máquinas funcionassem. Então elas buscaram alternativas para energia e para bateria, e agora elas usam os próprios humanos. Fizeram campos gigantescos com seres humanos vivos para usar puramente como energia. E a mente desses humanos está conectada à Matrix, que é aquele mundo que Neo vivia até então, acreditando ser um mundo real. The Matrix is a computer-generated dream world, built to keep us under control in order to change a human being into this. O Neo simplesmente tilta com essa informação, passa mal e desmaia. Quando ele acorda, o Morpheus conta a história de um homem lá no começo que era capaz de alterar a Matrix como bem entendesse. Esse homem foi o responsável por libertar os primeiros humanos, mas aí ele morreu e deixou todo mundo esperando a volta dele, como profetizado por uma figura misteriosa chamada Oráculo. E Morpheus ainda solta que ele acredita que esse homem prometido, esse homem que um dia chegaria, é ninguém menos do que ele, o Neo. Mas para chegar lá, Neo teria que treinar muito. Upa no cérebro do homem algumas habilidades, incluindo lutar Kung Fu. Morpheus chama Neo para um X1 no Kung Fu e a gente tem aquela cena que é uma das mais icônicas de ação da história do cinema. A lição que Morpheus quer passar pro Neo é que dentro da Matrix, a sua força física não importa. O que conta mesmo é a sua força mental, que é capaz de quebrar todas as barreiras do que é possível. Aí o Neo já começa a mostrar que leva jeito pra coisa. Ele passa por mais alguns testes em outros programas, incluindo um que traz a icônica cena do Morpheus pedindo pra ele... Free your mind. Ele teria que pular de um prédio para o outro, mas que não conseguiu, porque ele estava acreditando ainda que aquele era, de certa forma, o mundo real, mas não era, ou um pouco pelo menos. Porque quando o Neo acorda no mundo real, ele tá ali sangrando pelo que aconteceu, e então a gente descobre que as pessoas que são mortas ou danificadas, machucadas dentro da Matrix também levam esse dano para a vida real. Em um terceiro teste, Morpheus mostra que os agentes da Matrix conseguem se manifestar dentro de qualquer uma daquelas pessoas que estão ali dentro, e que eles estão sempre atrás das pessoas que são subversivas. E o pior de tudo é que são extremamente fortes e ninguém conseguiu derrotar um agente até hoje. Mas Morpheus acredita que o Neo é a pessoa que pode mudar essa estatística. What are you trying to tell me? That I can dodge bullets? I'm trying to tell you that when you're ready, you won't have to. Fora da simulação, Neo e sua turma são perseguidos por uma sentinela, que mais parece uma máquina em forma de polvo, viciado em destruir humanos que fugiram da realidade da Matrix. Eles param um pouco para a sentinela não percebê-los, enquanto a Trinity está com o dedo no gatilho na EMP, que é a única arma que consegue desativar as máquinas, um pulso eletromagnético. Depois desse susto, o Cypher bate um papo muito climão com o Neo, falando que preferia ter tomado a pílula azul e que essa história aí de escolhido muito provavelmente é balela, não tem nada a ver com nada. O motivo desse papo do Cypher fica mais claro quando logo em seguida a gente vê ele na Matrix negociando com a gente, dizendo que ele só quer esquecer tudo, voltar pra Matrix como um homem rico, bem-sucedido, capaz de desfrutar da ilusão sem ter memória ou ideia alguma do que acontece lá fora. Em troca, ele planeja entregar Morpheus para os agentes e assim eles conseguiriam os códigos da localização de Zion, a cidade humana. You know what I realize?
Ignorance is bliss. Dentro da Matrix, Morpheus e Trinity levam Neo para encontrar a Oráculo. E cada um ali conta como foi um pouco da sua experiência com essa figura. E Morpheus revela que foi ela que disse que ele encontraria o escolhido. Quando chega a vez do Neo, a gente vê que a Oráculo é só uma senhorinha simpática que tá lá assando uns biscoitinhos para eles comerem. Ela conversa com o Neo e deixa a bomba. Ele não é o escolhido. Mas Morpheus acredita tanto nisso que terá uma situação em que ele vai tentar se sacrificar pelo Neo. E aí ficaria a escolha pro Neo: deixá-lo morrer ou se sacrificar em troca do Morpheus. One of you is going to die. Which one will be up to you. Saindo de lá, Neo segura essa informação e não conta pra ninguém o que a Oráculo disse. E ele nem tem muito tempo, porque em seguida, quando eles estão tentando voltar, Neo vê um gato 2 vezes, como se fosse um déjà vu. Deja vu is usually a glitch in the Matrix. It happens when they change something. Logo eles descobrem que o prédio que eles estão está com todas as saídas bloqueadas, ou seja, eles caíram numa armadilha. A armadilha que o Cypher e os agentes bolaram para capturar o Morpheus. E então começa tudo a dar errado. O primeiro a ir dessa para melhor é o Mouse, que é fuzilado pelos agentes, e o Tank, que está de fora da Matrix coordenando tudo, tenta encontrar para eles uma saída através da linha telefônica, que foi cortada. Cut the hardline, it's a trap, get out! Eles encontram a passagem e acabam fugindo por dentro das paredes, e a fuga dá errado porque o Cypher espirra. Os agentes começam a lutar com eles e Morpheus pula em cima de um deles para impedir que eles conseguissem capturar o Neo, ficando então como um sacrifício em seu lugar. Enquanto isso, Cypher conseguiu sair da Matrix com um telefonema e no mundo real vem causar muitos problemas, apunhalando nas costas seus amigos, usando uma arma laser para fritar o Tank e o Dozer e pegando o restante das pessoas que estavam conectadas à Matrix como reféns. Então eles conseguem fazer uma ligação e o Cypher revela logo de cara que estava traindo eles. E acaba contando pra gente também que era meio apaixonadinho na Trinity. Em seguida, desconecta o Apoc, matando ele imediatamente dentro e fora da Matrix. E depois é a vez da Switch, e em seguida ele iria fazer o mesmo com o Neo. Mas aí o Tank aparece, todo desgraçado, todo machucado, mas com força e vida o suficiente para eliminar o Cypher. Believe it or not, you piece of shit, you're still gonna burn. Com Neo e Trinity de volta ao mundo real, as coisas ficam meio ruins para o Morpheus, que foi capturado pelos agentes e vai para uma sala para ser torturado. Antes da tortura começar, o agente Smith conta para o Morpheus que aquela não é a primeira versão da Matrix, que a primeira versão era um mundo perfeito, que não existiam problemas, não existiam dificuldades, mas os seres humanos acordavam sempre, eles não conseguiam se conectar com essa perfeição. O que os manteria dormindo era esse mundo defeituoso em que eles viviam agora. There is another organism on this planet that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. Morpheus nem tem tempo de absorver exatamente a história porque já chega um agente injetando nele um líquido misterioso que o faria revelar todos os seus segredos, com destaque, é claro, para os códigos para conseguir invadir a cidade de Zion. A solução nesse caso seria simplesmente desligar o Morpheus da Matrix, assim evitando que os códigos caíssem nas mãos dos agentes. Então chega o momento do Neo fazer a sua decisão. Ele vai se arriscar, resgatar o Morpheus da Matrix, mesmo que isso custe a sua vida, ou desligar a máquina. E ele opta, obviamente, pela primeira opção. Para deixar o clima um pouco mais leve, Neo revela que a Oráculo disse que ele não era o escolhido, então não seria um grande problema se ele morresse. A Trinity não vê essa situação da mesma forma e decide ajudá-lo nessa missão suicida. E enquanto o agente Smith está reclamando pro Morpheus o quanto ele odeia aquele mundo, quanto ele odeia a humanidade, eles finalmente chegam lá, traçando um caminho árduo de balas até chegar ao seu amigo. Holy shit! E no meio desse processo está inclusa a famosa cena do Matrix, a cena da desviada.
Depois de desviar das balas em slow motion, até a própria Trinity fica impressionada com o Neo. E então, utilizando o helicóptero, a dupla consegue finalmente tirar Morpheus das garras do agente. E depois desse confronto, Neo tenta avisar Morpheus de que ele não é o escolhido, mas Morpheus continua acreditando e diz apenas que She told you exactly what you needed to hear. That's all. Então o grupo sai desesperado em direção a uma rota de fuga por telefone. Morpheus e Trinity conseguem sair, mas Neo fica para trás. O agente Smith aparece junto com ele e dessa vez Neo tem aquela decisão: fugir dali, como todas as pessoas deveriam fazer, ou tentar enfrentar um agente que é extremamente mais forte do que eles. E Neo acaba optando por essa segunda. Ele sai num X1 impressionante que tá acabando ali no momento em que o Smith joga o Neo na frente de um trem. Simultaneamente, no mundo real, a nave é perseguida por sentinelas. Eles estão ali correndo, fazendo todas as coisas possíveis para evitar aquelas máquinas, mas sabem que o uso do EMP será inevitável. Eles vão precisar desabilitar aquelas máquinas. O problema é que isso desligaria o Neo da Matrix, levando-o à morte também. Por isso Morpheus diz o tempo inteiro que o Neo vai conseguir, que ele vai conseguir lidar com a gente e sair a tempo. Mas durante a luta, Neo é baleado no coração pelo agente, que depois ainda descarrega todo o pente de balas nele, fazendo com que por alguns momentos toda a esperança de Morpheus e de toda a humanidade fosse acabada. Mas antes disso, a Trinity revela que o Oráculo disse para ela muito tempo atrás que ela se apaixonaria pelo escolhido. Então o Neo não poderia estar morto, porque ela o ama. E depois de meter um beijão na boca do Neo, ele volta misteriosamente. Levanta na Matrix com uma marra inacreditável e um estilo completamente único e volta a duelar com o agente Smith. Mas dessa vez o nível está completamente diferente. Ele consegue parar as balas que estão vindo no ar. Ele luta contra os agentes utilizando apenas uma mão para ficar muito evidente o quão diferente ele estava, pois seu potencial foi completamente desbloqueado. E para finalizar a cena, ele pula dentro de um dos agentes e explode ele por dentro. E no ápice da cena, as máquinas terminaram de invadir Nabucodonosor e eles precisam utilizar o pulso eletromagnético. Então apertam o botão, mesmo com o Neo conectado, ele conseguiu sair da Matrix. E então, para encerrar o filme, temos um beijo, um sentimento otimista e um aviso: máquinas, eu estou chegando. Where we go from there is a choice I leave to you. O segundo filme da franquia começa com uma sequência da Trinity saindo na porrada com agentes e eventualmente caindo para sua morte. Quando o Neo acorda ao lado da Trinity, a gente percebe que isso é nada mais do que um sonho. Ou será uma premonição? Ela sente que o Neo tá meio estranho, mas ele desconversa. Afinal, eles têm uma grande reunião entre capitães de naves diferentes para discutir uma notícia preocupante entregue pela capitã Niobe. Milhares de sentinelas estão escavando a superfície em direção a Zion. Todo mundo deve recuar para a cidade e geral aceita. Mas o Morpheus começa seu discurso sobre a profecia estar próxima de se concretizar e que alguém precisa estar disponível para contatar a Oráculo dentro da Matrix. Enquanto isso, Neo recebe uma encomenda de quem? Do agente Smith. Ele entrega para o Neo a sua escuta, um sinal de que aquele homem agora estava sem freios, completamente liberto. Então alguns agentes tentam complicar, tentam estragar aquele rolê, mas o Neo lida com todos eles com muita facilidade. E no final das contas ainda sai voando, tal qual o Super-Homem.
Agora pilotada pelo Link, novo membro da tripulação, a nave Nabucodonosor chega em Zion, onde Morpheus recebe um esporro do comandante Loki por ter desobedecido inicialmente às suas ordens e ter pedido para que uma nave ficasse para trás. A torta de climão é servida quando a gente descobre ali que o comandante está namorando agora a Niobe, que já teve um caso no passado com o Morpheus e, deixa aquela situação ali ainda mais complexa. Quando o Neo desembarca, ele é recebido pela população como uma espécie de messias. As pessoas estão ali agradecendo e desejando que ele faça mais coisas ainda. Já o Link é recebido pela sua namorada em casa com um pouco de apreensão, já que agora ele é piloto da nave que o Tank e o Dozer, que eram irmãos dela, morreram. It's not fair. Nobody said it was gonna be. You think Cass thinks it's fair that I'm here and Dozer's not? E ele fala pra ela que tá começando ali a acreditar um pouco nas histórias, no papo do Morpheus e acreditar que o Neo realmente pode ser alguma coisa maior. Mais tarde, a cidade de Zion está toda reunida para ouvir o Morpheus, que faz um discurso de esperança e pede para que as pessoas não tenham medo das máquinas, porque eles vão vencer a guerra. After a century of war, I remember that which matters most. We are still here! Então começa uma festança absurda com todas as suas nuances ali parecendo-se a um grande surubão. E o clima também esquenta entre a Trinity e o Neo, mas as coisas são interrompidas ali quando o Neo tem aquela lembrança daquele sonho em que sua amada morreria. Enquanto isso, na Matrix, a equipe de resistência que ficou para trás para pegar a mensagem com a Oráculo é emboscada, com o mal encarado Bane tendo o azar de ficar para trás e lutar diretamente com o Agente Smith. Agente Smith enfia a mão no peito dele e começa a hackear a própria pessoa. Bane se torna uma cópia do agente. Então esse agente atende um telefonema para voltar para o mundo real, no mundo de Bane, infiltrado diretamente em Zion. Apesar disso, a mensagem da Oráculo chega ao Neo, que é convocado para ver a tiazinha adorável. Chegando na Matrix, ele é recebido pelo Seraph, o guarda-costas pessoal da Oráculo, que decide testar o Neo num X1 de Kung Fu. Depois disso, eles entram num corredor cheio de portas, que mais funcionam como portais ou backdoors para os programadores de plantão, e eles entram em uma que leva até onde a Oráculo está. Lá ela revela que ela e o Seraph são programas do mundo das máquinas que acabaram sendo exilados por se rebelar contra. Ela também manda a ideia de que o Neo precisa ir até o mainframe da Matrix e que ele viu isso nos seus sonhos como uma certa porta de luz. O Neo fala que sempre que ele sonha e entra nessa porta de luz, acaba vendo a Trinity morrendo e então acorda. O que no final das contas é um sinal de que ele já despertou a sua visão, a capacidade de enxergar um pouco no futuro, mas que ele ainda precisa entender as suas escolhas para poder ver através delas. E a Oráculo diz que é por isso que ele não consegue ver o que acontece exatamente com a Trinity, já que ele ainda não entendeu a escolha que ele vai ter que fazer. E é claro que o Neo fica puto por saber que ele vai ter que fazer alguma escolha importante que envolva a vida da sua amada. E antes da Oráculo ir embora, ela dá a quest pro Neo. Ele deve encontrar o Keymaker, um programa que está sob custódia de outro programa chamado Merovingian. Ele é a chave para o Neo conseguir entrar no mainframe. Ela dá a localização do homem e simplesmente vai embora. E antes que o Neo conseguisse fazer o mesmo, a Agente Smith aparece e o confronta, dizendo ao Neo que graças a ele, o agente finalmente pôde se libertar, que ele foi transformado, que eles têm uma certa conexão, como se um pedaço do Neo tivesse ficado dentro dele. Começa então uma das cenas de ação mais épicas da franquia, Neo enfrentando um exército inteiro de agentes Smith. E depois de muita porradaria, o Neo vaza de lá, voando novamente. Já no mundo real, a Capitã Niobe deixa Loki puto quando ela se oferece para ser uma das duas naves que vão ter que ficar para trás, oferecendo suporte para o Morpheus e sua galera. E do outro lado dessa trama, Trinity, Neo e Morpheus vão visitar o Merovingian. Eles vão no hotel todo estilosão e encontram aquele homem estranho junto com sua esposa Perséfone. Morpheus e Merovingian debatem muito sobre o que rege a vida, a causalidade
ou as escolhas? Somos escravos do destino ou temos uma voz no que acontece conosco? O Merovingian se vê como superior aos seus convidados, dizendo que eles são escravos e que não tem nenhum interesse em liberar o Keymaker para isso. Aí ele encerra a discussão, levanta e vai trair a sua mulher em outro lugar. Keymaker is mine and I see no reason why I should give him up. No reason at all. E Perséfone, um pouco mais tarde, tromba com o trio de protagonistas e revela que ela sabe que está sendo traída pelo marido e quer ajudar o trio a liberar o Keymaker. Mas para isso ela precisa que o Neo a beije na frente da Trinity, de uma forma como ele beijaria a própria amada. É uma cena estranha e até um pouco constrangedora. Mas o Neo acaba aceitando e com isso ela decide ajudar a levar eles até o Keymaker. Na saída, Merovingian aparece para atrapalhar tudo e manda os dois gêmeos albinos da sua gangue para recuperar o Keymaker. Então eles fazem o que qualquer pessoa faria no meio dessa situação: se transformam em fantasmas digitais e saem para a luta. That's a nice trick. Trinity e Morpheus vão ajudar o velho a enfrentar os fantasmas, enquanto Neo fica para brigar com o resto da gangue. Neo não tem muitos problemas para derrotar os capangas, mas o Merovingian ainda consegue escapar. E quem com certeza não tá tendo um momento tranquilo é o Morpheus e a Trinity, já que enfrentar caras que se transformam em fantasmas para atravessar paredes, curar ferimentos, se tornar intangíveis, acaba sendo uma tarefa um pouco mais complicada. Mas ainda assim conseguem colocar o Keymaker no carro e vazar dali. O plano é pegar uma via principal que vai levar eles até uma saída da Matrix, só que essa tarefa é praticamente impossível. Então a Niobe decide entrar em ação e acabar ajudando eles. E tava dando certo, até que começa a dar errado, quando um agente quase consegue explodir o Morpheus e o Keymaker, que são salvos pelo Neo, que chega voando depois de atravessar 800 quilômetros. Então chega o momento. O Keymaker fala que para conseguir acessar o mainframe, eles terão que entrar num prédio cheio de bombas, desligar a energia e depois encontrar uma porta especial, que é o que eles estão procurando. Mas o mais complicado é que o Neo terá uma janela de apenas 5 minutos para entrar nessa porta que o leva à fonte. Mas antes da treta, o Neo pede para Trinity não entrar na Matrix, não importa o que aconteça, e que ela precisava confiar nele. Depois, o ataque finalmente rola, só que uma das equipes teve sua nave completamente invadida e destruída por sentinelas, então não pôde desempenhar o seu papel importante na Matrix, já que todos morreram sem terminar essa parte do plano. A fonte de energia do prédio explode, mas o gerador de emergência continua funcionando. Só que o Neo e Morpheus entram mesmo assim naquele corredor de portas que a gente já viu antes. O problema é que se eles abrirem alguma daquelas portas, tudo vai explodir. E como eles ficaram sem contato com a nave, a Trinity percebe que só ela pode desativar o gerador de emergência. E para isso ela precisa quebrar a promessa com o Neo e entrar na Matrix. I will not stand here and do nothing. I will not wait here to watch them die. Trinity, we're talking less than 5 minutes here. In 5 minutes, I'll tear that whole goddamn building down. Enquanto isso, Neo e Morpheus são interrompidos pelo agente Smith, que traz de novo seu exército de clones para a briga. A luta fica intensa, fica feia, e justo quando eles vão conseguir finalmente entrar na porta, a Trinity, do outro lado, consegue desativar a energia. Então eles entram sem explosão, mas o Keymaker levou um monte de tiro. Antes de morrer, ele deixa uma chave com o Neo e explica pro Morpheus como é que ele pode sair de lá. E o Neo, seguindo por esse corredor, chegando naquela porta brilhante, entra. E naquela sala brilhante, o Neo pode ver um monte de monitores espalhados, mostrando ele mesmo com reações um pouco diferentes. E no centro da sala está o arquiteto, o homem que construiu a Matrix. Hello, Neo. Who are you? I am the architect. I created the Matrix. I've been waiting for you. Ele explica pro Neo as diferentes tentativas de fazer a Matrix e como o elemento da escolha foi fundamental para que isso funcionasse, já que a versão atual do programa funciona com 99% das pessoas que estão lá presas. E aquele 1% que consegue sair são os fundadores de Zion. O problema é que isso já aconteceu outras vezes, ou seja, não é a primeira vez que está ocorrendo essa rebelião. E sempre que ela aconteceu, ela era esmagada pelas máquinas, assim que Zion se tornava uma ameaça grande demais. Outro ponto também gerado pelo elemento da escolha, o Messias, o escolhido.
uma anomalia no código que nem o arquiteto conseguiu resolver, mas que ele tenta evitar ao criar sempre essa mesma situação em que eles estão. O arquiteto oferece ao Neo a chance de escolher 23 pessoas que vão reconstruir Zion, o resto vai morrer e o Neo pode retornar à fonte, ou o Neo pode simplesmente ignorar tudo isso e arriscar o destino da humanidade inteira em nome do amor, já que o papo da profecia era claramente uma balela. Uma das portas salvava Zion e a outra arriscava tudo ao levá-lo diretamente para Trinity. O Neo, é claro, escolhe o amor. E depois de cruzar a cidade voando, consegue resgatar Trinity antes dela morrer, entrando no corpo dela com sua própria mão, removendo a bala do tiro que ela levou e ressuscitando a mulher, apertando seu coração. E já fora da Matrix, Morpheus fica puto ao receber as notícias que o Neo trouxe. Mesmo não querendo acreditar que a profecia era uma lorota, o Morpheus logo tem que sair da bad porque um grupo de sentinelas começa a perseguir a nave. Uma delas está carregando uma bomba e se mantendo fora do alcance do EMP. A única escolha é correr e ver a nave explodir, para a tristeza do Morpheus que está vendo ali naquele momento um sonho morrer. O tempo de chorar é curto porque já tem mais uma cacetada de sentinelas chegando. Até que Neo sente um certo arrepio na nuca e percebe que está sentindo as máquinas. E antes delas atacarem, Neo usa o seu poder da mente e frita aquelas máquinas ali mesmo. E depois cai completamente esgotado de cara no chão. Pra sorte deles, acabam pegando carona em uma outra nave que ficou pra trás para ajudar o Morpheus. E eles descobrem que enquanto estavam na Matrix, muita coisa aconteceu, incluindo a explosão de 4 naves por conta de um disparo inesperado de EMP que desativou as naves e levou à morte de todos os tripulantes, com exceção de um, bem. O último filme da trilogia já começa bem pertinho de onde o último parou, com o Neo ainda em coma e aparentemente a mente dele está conectado como se ele estivesse na Matrix, mesmo estando desplugado. Enquanto Morpheus e a Trinity vão visitar a Oráculo em pedido dela, Neo acorda numa estação de trem meio estranha, com uma menininha chamada Sati falando com ele e explicando que aquela estação levava até a Matrix. E é pra lá que ela estava indo com seus pais, mas que o Neo não poderia ir, porque o homem do trem não o levaria. O Neo conhece os pais dela e descobrem que os 3 são programas, softwares. E como a filha deles é um software novo que não tem um propósito diante da Matrix, ela seria descartada. E é por isso que eles estão ali, para encontrar uma rota de fuga para a filha. I just have never heard a program speak of love. It is a human emotion. No, it is a word. Já o Morpheus e a Trinity encontram a Oráculo, que agora usa um novo corpo depois que o Merovingian a destruiu. E ela conta que o Neo está preso num limbo que fica entre o mundo real e a Matrix, e que esse mundo é controlado pelo Homem do Trem, um programa que contrabandeia outros programas para fora e para dentro da Matrix. E é justamente esse homem que Trinity, Morpheus e Seraph vão procurar, e eles se encontram, só que como ele está trabalhando pro Merovingian, ele se recusa a ajudar o trio e sai dali, deixa todo mundo comendo poeira. Quando o trem chega na estação para receber Sati e seus pais, o homem encontra Neo e diz que ele não pode entrar, ainda dá um burrão no peito do protagonista e diz que naquele ambiente ele é o mais forte. Down here I make the threats. Down here, I'm God. O Neo até tenta correr atrás do trem, mas percebe que estaria preso em um loop. Sem o Homem do Trem para ajudar, eles vão direto para a fonte, o Merovingian. Ele até recebe os convidados, mas faz uma oferta extremamente ofensiva. Ele os ajudaria se a Trinity trouxer os olhos do Oráculo. E depois de muita conversa na base da porrada, a Trinity faz uma oferta quase que irrecusável. Ou ele devolve o Neo, ou todo mundo ali vai morrer. You give me Neo, or we all die right here, right now.
Interesting deal. Merovingian aceita, eles se encontram e o Neo vai fazer ali um check-up com a Oráculo. Ele quer entender exatamente como que ele conseguiu afetar as máquinas no mundo real e como ele conseguia ficar conectado na Matrix mesmo não estando plugado. Ela conta que isso tudo é influência da fonte que dava poderes ao escolhido, que ele conseguiria manipular as máquinas e alterar a Matrix mesmo não estando conectado a ela. E também faz questão de deixar claro que ela está do mesmo lado da humanidade nesse ponto. Ela quer o fim da guerra. Mas que para isso acontecer, ele terá que impedir o agente Smith, que tem agido como uma certa espécie de antítese do Neo. Um Neo reverso. Um quer paz e liberar os humanos, o outro quer destruir tudo em seu caminho. E por falar em agente Smith, assim que o Neo vai embora, ele aparece, traz consigo uma quantidade gigantesca de clones e está ali atrás de tomar a Oráculo. Seth e Seraph foram tomados e transformados em clones também, mas o processo da Oráculo foi muito mais intenso e demorado do que o dos outros, e ficou claro ali que ele adquiriu todos os seus poderes, inclusive o de conseguir enxergar o futuro. Enquanto isso, no mundo real, o Bane, possuído pelo agente Smith, é interrogado, mas diz não se lembrar de nada, não sabe exatamente o que aconteceu. Mas antes que eles possam se aprofundar nisso, encontram a Niobe, que está com a nave um pouco destruída, mas ainda consertável. Os capitães se reúnem e traçam uma estratégia para retornar a Zion e conseguir lutar contra a invasão das máquinas. E no meio da reunião aparece o Neo, dizendo que ele precisa de uma das naves para dar uma passadinha ali na cidade das máquinas, como se não fosse a coisa mais importante de todas. I know it's difficult to understand. No, it's not. You're out of your goddamn mind. Mas a Niobe decide depositar um pouco de esperança e diz que o Neo usaria a sua nave. Enquanto Bane está sendo examinado mais uma vez e interrogado, ele vai lá e esfaqueia a moça que está junto com ele na enfermaria. E ninguém descobre. Ele se infiltra na nave que Neo e Trinity pegaram rumo à cidade das máquinas, enquanto essa outra vai em direção a Zion. Ele luta contra a Trinity, acaba prendendo ela no andar inferior da nave, enquanto sai na porrada na parte de cima contra o Neo. E pelo papo do Bane, o Neo conseguiu perceber então que ele era ninguém mais ninguém menos que o agente Smith, que de alguma forma deu jeito de se manifestar no mundo real. O que deixa o Neo ainda mais puto, quase a ponto de desintegrar o cara na porrada, até que o Bane pega um cabo de energia gigante e enfia na cara do Neo, queimando completamente os olhos dele. Mas como o Bane está possuído digitalmente pelo agente Smith, mesmo cego, o Neo consegue ver a presença dele. Desvia de alguns golpes e finaliza o Bane de vez. It's not over, Mr. Anderson. E na entrada de Zion, a porrada já tá comendo solta, sentinelas lutando contra humanos que estão usando uns mechas armados com metralhadoras gigantes, e elas estão se infiltrando em Zion usando umas máquinas de perfuração. Então o objetivo dos combatentes humanos é derrubar essas máquinas e impedir que mais delas consigam entrar em Zion. E quem faz isso muito bem é a Z, a esposa do Link, que está numa dupla de artilharia, ela e sua companheira de guerra utilizando uma bazuca para trucidar as máquinas. No meio do combate, a amiga de Z é morta por uma sentinela e ela recebe uma notícia preocupante. A nave que Morpheus, Niobe e o marido dela, Link, não vai conseguir entrar em Zion, porque os portões foram danificados. Então a Z, o Capitão Mifune e o moleque que é fanboy do Neo, juntos seguram as máquinas e conseguem destravar os portões, justamente quando a nave está disparando o EMP. Yeah, I believe. Desativando todas as máquinas invasoras, mas também as defesas de Zion, deixando a cidade totalmente vulnerável para a invasão das sentinelas, que aproveitam esse momento
e chegam com toda a força. A estratégia passa a ser então reunir todos os humanos num ponto que teria uma única entrada para afunilar a invasão das máquinas. Enquanto isso, rumo à Cidade das Máquinas, Neo e Trinity estão sendo atacados por um enxame gigantesco de sentinelas e de várias outras máquinas. Eles conseguem segurar por um tempo, mas a única opção torna-se voar para o alto, cruzando aquela espessa camada de nuvens cinzas e carregadas. E ali eles têm um breve momento de conseguir ver o sol pela primeira vez. Um pouco antes de retornar ao inferno das máquinas e sofrer um acidente muito triste que deixa a Trinity mortalmente ferida. Ela diz que ama o Neo e que é grata por tudo que eles fizeram juntos, mas que aquele é o ponto final de sua jornada. E antes de morrer, deixa o seu último pedido pro Neo. Absolutamente puto com a morte da Trinity, Neo se levanta e sai em direção à Cidade das Máquinas, não enxergando o mundo normal do jeito que é, apenas vendo um mundo completamente brilhante e dourado. Até ser confrontado pela espécie de entidade que controla as máquinas, o chamado Deus Ex Machina. The program Smith has grown beyond your control. Soon he will spread through the city as he spread through the Matrix. You cannot stop him. Neo apresenta o seu argumento. Humanos e máquinas precisam de uma trégua para impedir o agente Smith. Ele é uma ameaça para todos e o único que pode pará-lo é o próprio Neo. E em troco disso, a única coisa que ele pede é paz. As máquinas aceitam a invasão de Zion pausa momentaneamente, enquanto Neo é conectado à Matrix para enfrentar o agente Smith, que agora já tomou conta completamente da Matrix. Todos os humanos, todos os programas, todo mundo foi transformado em seu clone. É um mundo composto apenas de Smiths e tempestades. Aí vem talvez a cena de ação mais épica da franquia inteira. Agent Smith e Neo lutando na chuva. Um contra um, ambos no ápice do seu poder, tal qual dois personagens de Dragon Ball voando, quebrando os prédios, arremessando um pro lado, outro pro outro e fazendo gigantescas shockwaves que conseguem impedir a chuva por alguns instantes e depois ela volta a correr. Durante a luta, o Smith diz pro Neo que ele é muito grato, pois o Neo ensinou uma lição importante, o propósito da vida. E o propósito da vida é acabar. Então os dois continuam a brigar nos céus até que o Smith dá um pilão estratosférico no Neo, abrindo uma cratera no meio da cidade. E o agente fica completamente transtornado, questionando o Neo, questionando o motivo pelo qual ele luta. Seria liberdade? Seria amor? Algum senso de que há sentido numa vida sem sentido? E a resposta do Neo é categórica. Ele luta porque escolheu lutar. A escolha da qual tanto o arquiteto quanto as máquinas e até mesmo o próprio agente Smith tem tanta dificuldade em entender, como um bug imprevisto pelo sistema. Naquele momento, o agente Smith chama o Neo de Neo pela primeira vez, e não de Sr. Anderson, como fez todos os filmes em todos os momentos. Talvez ali pela primeira vez, entendendo que o Neo tem uma identidade e que não é aquela que foi dada pela Matrix e que o próprio propósito dele não seria dado por alguém, mas escolhido por ele mesmo. E nesse momento, Smith, mesmo conseguindo enxergar o futuro, perde a luta, porque como a própria Oráculo disse, ele não conseguia enxergar através de escolhas que ele não entendia. Everything that has a beginning has an end, Neo. What did I just say? Smith é derrotado, a invasão de Zion é completamente parada, as máquinas retornam à sua cidade e o corpo de Neo é carregado pelas máquinas em direção
a algum lugar. Enquanto isso, vemos que a Matrix voltou a funcionar. Oráculo está de volta e o arquiteto deixa claro que o trato de paz permanece. I have your word. What do you think I am? Human? E com isso, o filme se encerra. Mas ficam as dúvidas. Para onde o Neo foi carregado? O que aconteceu exatamente com ele? A Trinity realmente morreu? Até onde será que vai a extensão da Matrix?